Fala galera, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal Yorubaianidades. Eu sou Fevo Moyanum e hoje eu quero falar com vocês sobre algo que é muito importante para nós pessoas negras, o ato de nomeação. Vocês já se perguntaram, já refletiram a respeito da importância que tem a escolha do nome para suas crianças? Então hoje eu quero falar exatamente sobre isso, pautando a cultura iorubana, que é o nosso foco aqui, dentro da perspectiva africana de nomeação. Eku Aboo, Eku Axéo, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal Yorubaianidade. Orunkomi ni Fevo Moyanum, meu nome é Fevo Moyanum, sou professor de Língua e Cultura e Literatura iorubana e hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de nomeação dentro da comunidade iorubá. Antes de falar desse processo, a gente vai falar um pouquinho de como funciona a nomeação aqui dentro do Brasil, partindo do seu contexto histórico. A nomeação de pessoas aqui no Brasil, os nomes populares que a gente tem conhecidos como brasileiros, fazem parte de uma construção escravocrata que começa lá no período colonial, com a chegada de pessoas escravizadas africanas aqui no Brasil. Então, o que acontece? Essas pessoas eram submetidas ao batismo cristão. E nesse momento do batismo, elas recebiam um nome cristão ou um novo nome, cuja raiz, cuja história estava toda voltada para o contexto europeu português. Então, uma das técnicas de resistência usada pelas pessoas escravizadas naquele período era simplesmente adotar o batismo como uma maneira de conseguir burlar a escravização. Então, as mães que tinham seus filhos pretos aqui no Brasil, os escravos, as pessoas escravizadas que chegavam aqui e que aqui tinham sua prole, dava ao senhor da casa grande ou à senhora essa criança para o batismo e, consequentemente, em alguns casos, a gente via a libertação desse jovem, dessa criança, no momento do batismo. Ela não era mais escravizada e sim considerada uma pessoa livre dentro dessa sociedade escravocrata. Os nomes cristãos que a gente tem aqui no Brasil, os nomes populares brasileiros que a gente tem, eles vão seguir uma regra colonial que basicamente vai se ater a esses 3 pontos: nomes cristãos, fauna e a flora e nomes voltados para a nobreza. Em relação a nomes cristãos, a gente vai ter aí Maria, João, José, sobrenomes como da Cruz, da Silva, Conceição, dos Santos, de Jesus, porque justamente nesse processo de nomeação, as pessoas eram associadas àquele contexto litúrgico cristão, da igreja, do santo, como por exemplo da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, a Virgem Maria, daí vem o nome Maria, ou José Maria, sobrenome. Então, era uma construção toda voltada para aquele processo litúrgico cristão. Por outro lado, os nomes voltados para a fauna e a flora, como por exemplo, leão, carneiro, lobo, pereira, raposo, e nomes voltados para a nobreza, como Menezes, Vasconcelos, Lima, eram nomes que os senhores de escravos davam aos seus escravos, às pessoas escravizadas, a partir de um processo de violentação da posse. Então, quando chegava aqui, para identificar aquele grupo étnico que chegava, de quem pertencia aquelas pessoas, era dado o sobrenome do senhor da Casa Grande. Daí, por exemplo, a gente vai ter pessoas com o sobrenome Menezes, Vasconcelos, Lima, e que, por outro lado, também tem a ver com o processo de abuso sexual, né? O estupro de mulheres negras escravizadas, que era muito comum naquela época. Então, tinha as crianças, né? Essas mulheres pariam dos seus senhores brancos
e, em alguns casos, por conta do processo de afetividade, elas conseguiam que os senhores registrassem a criança e, consequentemente, dessem o seu nome para os seus filhos. Um fator que é muito interessante para a gente pensar a nossa história é, por exemplo, os nomes Silva e Santos. Silva era um nome muito comum em Portugal, cuja raiz, o significado, vem do latim, da palavra silva, que quer dizer selva. Então, este nome, por ser muito comum, era muito usado por todos, e inclusive era usado por pessoas para adquirir uma identidade nova, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a vinda desses portugueses para o Brasil. O Brasil foi fundado por pessoas, o Brasil foi invadido por pessoas portuguesas consideradas à margem da sociedade. Então, quando elas vinham para cá, elas adquiriam uma nova identidade e Silva era essa identidade que possibilitava flutuar entre essa nova construção simbólica. Consequentemente, os escravos, as pessoas escravizadas dessas pessoas também recebiam o seu nome como uma forma de marcação de posse. A outra palavra Santos, que é um sobrenome muito comum no Brasil, tem a ver com a data 1º de novembro, em Portugal, que é celebrado o Dia de Todos os Santos. Então, daí a gente percebe novamente a ligação com o contexto cristão, litúrgico, que foi imposto a estas pessoas escravizadas quando aqui chegaram. Então elas tinham que se despir dos seus deuses, da sua cultura, do seu próprio nome, da sua própria identidade pessoal, abrir mão de tudo isso forçadamente para abraçar um Deus branco, cujo único objetivo era a escravização dos seus corpos. Então, diferentemente de todo esse processo colonial que a gente viu, a gente vai partir agora para entender um pouco como funciona a nomeação dentro das comunidades iorubanas. O processo de nomeação dentro dessas comunidades vai se dar a partir de 3 aspectos majoritários. O primeiro deles se chama Amutorunwa, que traduzindo mais ou menos é a ideia de que o nome que é trazido do céu. Toda criança, quando nasce, dentro da concepção, da cosmovisão iorubana, ela já traz um nome que vem do céu. Então, esse primeiro momento é um momento em que, a partir dos rituais, a partir da construção ritualística social daquela comunidade, a gente vai descobrir qual é o nome ritual daquela criança, qual é o nome trazido do céu pelaquela criança, e que geralmente esse nome vai estar atrelado ao aspecto religioso e também ao aspecto social no que diz respeito às circunstâncias em que ela vem ao mundo. O segundo aspecto é o Abisso. Se a gente for traduzir Abisso, não se preocupem com as nomenclaturas, porque elas vão estar aqui embaixo na descrição. Se a gente for traduzir Abisso ao pé da letra, seria aquilo que a gente chama de batismo. Mas não batismo a partir dessa cosmovisão cristã, mas sim um batismo como uma forma de receber aquele indivíduo dentro daquela comunidade, dentro daquela família. Nesse momento, então, a gente vai ter aspectos voltados para a circunstância em que a criança nasceu, as expectativas que os pais têm em relação àquela criança, nomes dos orixás, homenagem aos orixás que vão reger a vida daquela criança dentro daquele contexto social. O terceiro aspecto é o Oriki. O Oriki ele vai ter uma série de desdobramentos na vida daquela criança, na vida daquela pessoa, porque não diz respeito apenas a um nome, mas sim a uma construção social que vai poder identificar quem é aquele indivíduo dentro de toda a comunidade. Então, a partir do Oriki, a gente vai ter uma historiografia daquela pessoa. É um nome que consegue identificar a pessoa dentro de toda a comunidade. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar de cada um destes 3 aspectos separadamente.
Então, por hoje a gente vai ficar aqui, mas antes eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe com a sua galera de terreiro, com seus familiares, com todo mundo, porque isso é muito importante para mim e para nós, para a nossa cultura preta, para o conhecimento da nossa cultura preta no Brasil. Axé, ô!